Sabe, irmãos, antes de eu começar a ministrar, eu quero trazer uma dinâmica com vocês, amém? Irmãos, essa noite eu quero falar sobre ofensas. E o que acontece quando a gente acolhe as ofensas no nosso coração? Muitas vezes nós estamos andando assim, cheio de bagagens, cheio de pesos que não deveria estar em nós. Todo o peso, quando há falta de perdão, quando a gente acolhe essas ofensas, é assim que você anda. Muitas vezes a gente, por não perdoar, a gente toma um veneno e pensa que é o outro que vai morrer. Mas quando você toma esse veneno achando que o outro vai morrer, é você que muitas vezes está carregando enfermidades no seu corpo. Muitas vezes você está carregando tantas coisas nas suas emoções. Você não consegue fluir, não consegue avançar. Por quê? Porque esses pesos que não deveriam estar na sua vida, muitas vezes, você, por acolher essas ofensas, e quando eu falo em ofensas, muitas vezes vem daquele que está bem pertinho de nós, não é isso? Ofensas vai vir todos os dias. As ofensas vão chegar porque o inimigo ele vai querer, ele é astuto, e ele vai lançar coisas, e às vezes é para aquele que está tão pertinho, que você ama. Eu nem vou olhar para o meu aqui. Muitas vezes a gente está num dia bom, está conversando de boa, e daqui a pouco uma palavra, uma situação, o inimigo ele é tão astuto que ele vem com coisinhas, e às vezes são coisas pequenas que na hora vem, aquilo vem para a sua vida e você se sente ofendido, aquela palavra começa a te machucar. Eu não sei aqui quantos já sentiu a dor da mágoa. Dói. E dá vontade na hora de você retrucar, e muitas vezes acontece, de você falar outras coisas, falar assim, não, agora eu vou falar e vou despejar tudo aquilo que está também no meu coração, vou falar, vou ofender, e muitas vezes a gente quer falar para os outros, para as outras pessoas, que aquela pessoa te causou mal. A gente quer falar mal da pessoa. Não sei se acontece com vocês. Às vezes vem no meu coração, muitas vezes, agora eu vou falar. E a gente começa a maquinar coisas no coração, na mente, coisas que o Senhor fala que a gente não deve maquinar o mal, e muitas vezes vem sobre as nossas vidas de querer revidar, de querer falar, de querer contar para as pessoas, de querer que as pessoas traz uma palavra falando, é isso mesmo, irmã. Ah, você está certa. E não é isso que a palavra de Deus diz. Não devemos carregar esses pesos, irmãos. Quando eu começo a entender o que a palavra de Deus diz acerca do perdão, acerca de liberar esse perdão, e eu decido, porque assim como o amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Então, quando eu decido liberar isso, quando eu decido perdoar, aí eu falo, Senhor, eu entrego essas palavras de ofensa no teu altar. Senhor, eu libero essa vida, Pai. E você fala o nome da pessoa, e você começa a liberar. E você começa já a sentir mais leve, e você vai deixando todos esses pesos para fora, vai lançando aos pés do Senhor. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo. E muitas vezes, na hora que você vai falar o perdão, não sei com você, mas antigamente, o abençoado sabe, né, do meu gênio, assim, que no começo do casamento, para minha vergonha, eu ficava até uma semana, 15 dias, sem olhar para a cara dele. Porque, afinal de contas, ele me ofendeu. Ele me machucou, ele me magoou.
Então, agora eu não vou falar. E deixava que aquele orgulho, porque era orgulho, eu queria falar, eu queria dormir de conchinha, que é bom, principalmente no frio, né? Queria estar lá com ele, falando, conversando, mas eu não vou falar. Não vou, ele vai ter que vir pedir perdão. Vai ter que se desculpar. E aí o Espírito... Aí eu deixava, né? O Espírito Santo tocar no coração e falar, vai lá e pede perdão. Mas, Senhor, foi ele que me ofendeu. Foi ele que falou. Estou falando dele porque é mais fácil ali, né? Mas não é só com o marido, às vezes é com o filho, às vezes com o pai, com a mãe. Quantas pessoas passam a vida inteira com mágoa do irmão, que não quer mais falar com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe. E às vezes são coisas pequenas, mas que a gente vai deixando entrar, vai deixando entrar. E da mágoa, às vezes, tem pessoas que chegam até o ódio. Olha como é perigoso. As ofensas que vêm, você se alimentar dela. E você não está só se alimentando, você está alimentando o diabo para vir contra a sua vida, para te paralisar, para que você não flua, para que você não chegue onde ele quer que você chegue. Nós cantamos aqui, é ano de aceleração. Mas para que haja aceleração, essa noite nós temos que estar sondando o nosso coração para ver se há alguma coisinha, porque coisas pequeninas o diabo usa para querer nos atingir, para querer fazer com que você não alcance aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E é isso que o Senhor colocou no meu coração acerca disso, sobre a falta de perdão, o que ela causa nas nossas vidas, o que as ofensas causam nas nossas vidas. Então, como eu falei, muitas vezes é para aquele que está bem próximo de você, que você ama, que você vai deixar com que essa ofensa venha e traga esses prejuízos para a tua vida, para as suas emoções, para o seu corpo, enfim, mexe com toda a parte espiritual. Muitas vezes você deixa de orar, mesmo porque a palavra fala que se eu tiver, principalmente com o marido, se eu não estiver bem com ele, até as orações ele vai ser interrompidas. Eu preciso primeiro me reconciliar. Assim mesmo, quando a gente fala pela palavra acerca das ofertas, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, a palavra de Deus fala, deixa a sua oferta aqui, vai primeiro, se reconcilia com o seu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta. Você vê como mexe em tudo? Mexe em todas as áreas da nossa vida, amém? Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus. Coloquei aqui para ficar mais fácil. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6. e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Olha que palavra forte. Eu sei que muitas vezes, eu e você, como eu já comecei aqui, eu sei que se eu pedisse para você levantar a mão aqui nessa noite, quantos não foi ofendido? Quantas pessoas não foram ofendidas, injustiçadas, traídas? Se eu fosse perguntar aqui, nessa semana, ou nesse mês, ou há pouco tempo, ou até de longo tempo, quantas pessoas não foram ofendidas? Quantas pessoas foram ingratas? Quantas pessoas falaram de você injustamente? Quantas vezes a dor veio sobre o seu coração, você se sentiu ofendido, se sentiu chateado? E isso vai acontecer, como eu falei. As traições dói. E é como eu falei. E muitas vezes está bem perto de nós. E aqui está falando, se você não perdoar, o Senhor também não te perdoa. Você precisa perdoar, não tem escapatória. Nós temos que perdoar, não importa se é coisa pequena, se é coisa grande. Porque muitas vezes você pode estar aqui nessa noite e falar assim, irmã, você não sabe o que eu vivi. Você não sabe como eu fui. Às vezes a pessoa passou uma vida inteira apanhando.
Às vezes a pessoa teve alguma coisa que veio sobre a vida dela como um estrupo, alguém que a feriu de uma forma muito forte, muito grande. Falar assim, é diferente você receber uma ofensa de um irmão, de falar alguma coisa, com você receber uma coisa tão grave de um assassino, de pessoas tão perversas, tão maldosas. Mas a Bíblia fala que não tem o que fazer, você precisa perdoar. É como eu falei, o veneno está em você, vai causar morte em você, vai causar dor em você. É a mesma coisa que você pegar a pessoa e levar nas costas. Você está levando ela nas costas. Muitas vezes, aquele que é ofendido nem sabe o que você está com isso no seu coração. A pessoa está andando, vivendo, está se sentindo livremente, e você lá está presa, carregando. É noite de lançarmos diante do Senhor tudo aquilo que nos prende, em qualquer área, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Ah, irmã, mas é fácil, você não passou pelo que eu passei. Eu não passei, talvez eu passei por coisas que também você não passou. Mas eu tenho que, como eu falei, receber essa palavra no meu coração e viver essa palavra, não somente de ler. Olha, você precisa perdoar suas ofensas. Eu falo, eu prego aqui no altar, mas chegar lá fora em uma situação e eu não conseguir perdoar aquele que me ofende. Não há mais tempo de vivermos de qualquer maneira. É tempo da gente obedecer. É viver, não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante dessa palavra. É fácil perdoar? É fácil? Não é fácil. É fácil você falar, eu te perdoo. Muitas vezes você fala, eu te perdoo. Cidadão. Às vezes eu falo para o Carlos assim, pai, me dá paciência. Porque se der força, né, pastor? Muitas vezes a gente tem vontade mesmo, dar uma esganadinha. Muitas vezes de virar a cara, me deixa, não fala comigo. Hoje você que vai ser o meu exemplo aqui. Eu vou estar falando de você. Ele é assim, desse jeitão. Se ele briga comigo, ele fala alguma coisa que não me agradou, ele viu que ele conhece, já vê a cara e tal. Daqui a pouco ele está rindo, me atchuca, meu amor. E abraça. Eu já tenho aquele temperamento de falar... Ai, não encoste em mim, eu não quero conversar agora, deixa eu quietinha no meu canto. As pessoas têm, cada um tem seu temperamento, mas, independente disso, os dois têm que viver o que a palavra de Deus está falando. Em Salmo 55, diz assim... 55, 12, 14. Olha aqui, exatamente o que eu falei. Com efeito, 55, 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Até o 14. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. É aquele que está perto. Aquele que muitas vezes fala assim, nossa, Senhor, eu vejo muitas pessoas falar isso, né? A pessoa sentou na minha mesa, comeu comigo, comeu do meu pão, e agora, olha a traição. E a pessoa fica muito triste, irmãos, fica muito aborrecida mesmo. Até no caso aqui da situação do próprio pastor, quando está cuidando, está zelando, está lá tirando os carrapichos das ovelhinhas, e aí a ovelhinha vai crescendo, vai se alimentando, e muitas vezes vira as costas, e às vezes ele não vai entender o porquê. E isso pode vir também ferir, de querer trazer peso para a vida dele. Isso é natural da pessoa, mas é não acolher, é não deixar. Amém?
Nós somos humanos, isso pode acontecer. Como eu trouxe na dinâmica, né? Nós temos duas opções. Ou você solta, ou você continua. É uma decisão sua. Nem eu, nem o pastor, nem a Michela, ninguém aqui vai falar para você como você deve andar, caminhar. Mas palavras têm vindo sobre este lugar para te dar a direção, para te ensinar, para você ter um novo posicionamento, para você crescer, para você saber administrar as coisas. Muitas vezes é melhor a gente ficar quieto e deixar que aquela ira, que aquela coisa que veio naquele momento, assim, veio e está lá. Mas você fica quieto, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, para ver como que você vai agir. E, com certeza, Ele ministrando no nosso coração, nós vamos agir da melhor maneira, nós vamos estar andando em amor, como a palavra de Deus diz para nós andarmos. E isso aí, o perdão não é difícil, porque se fosse difícil, o Senhor não daria algo que seria tão difícil para a gente fazer. A palavra de Deus fala que Ele já derramou o seu amor sobre as nossas vidas. Derramou, não foi pouca coisa, não. Ele derramou do seu amor. Então, nós temos o amor de Deus dentro de nós. Nós temos o doce Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para nos mostrar, em qualquer situação. O inimigo sabe muitas vezes onde ele pode te pegar em alguma coisa. Né? Como eu falei, ele é astuto. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é poderoso para fazer com que aquela coisa seja desfeita e toda a armadilha, toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Amém? Colossenses 3:12, vou trazer bastante versículos para como é perdão, tem que estar bem, falar bem, mostrar pela palavra, amém? Que é a palavra que nos convence de todas as coisas. 3:12, 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, eu e você devemos andar em amor. Revestido de misericórdia, revestido de bondade, revestido de humildade, revestido de mansidão, revestido de longanimidade. Nós temos em nós o fruto do Espírito. E a gente tem que manifestar esse fruto. Não basta só eu falar, eu tenho que manifestar. As pessoas vão ter que olhar para mim e ver esse fruto. Amém? No Efésios 4:32... Efésios 4:32. Diz: antes, sede uns para com os outros, novamente, quero reforçar, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? E aqui entre nós, muitas vezes, eu posso falar assim, nossa, eu não gosto daquela irmã. Ai, aquela irmã, não quero ficar perto daquela irmã. E, de repente, a pessoa sai da igreja. Vou falar até no Verbo da Vida, que tem muitas igrejas, né? Principalmente aqui em São Paulo, tem várias igrejas em vários bairros. Ah, não quero mais ficar aqui, não. Não estou gostando do pastor Felipe, não, nem da Michela, que a Michela sempre está pregando e está falando assim, eu estou falando as verdades, você pode ficar assim, mas eu te amo. Às vezes vem a palavra, e na hora que vem a palavra, né? Oh, meu Deus. Mas, ele fala assim, eu não vou ficar mais em Osasco, não, eu vou para Vila Matilde, ou então eu vou aqui para Pinheiros, que é mais perto, eu vou... Porque eu não vou com a cara da Ábia. Eu vou lá para outra igreja. Irmãos, todo lugar que você for, somos diferentes.
Eu tenho que amar a pessoa como ela é. E o que nós temos que fazer não, eu tenho isso em mim, graças a Deus. Eu costumo olhar para a Michela e separar aquilo que eu vejo dela de bom. Às vezes pode ser que tenha alguma coisa que eu não goste, da Raab, da Michelle, qualquer uma de vocês, mas eu olho para a pessoa e eu quero extrair aquilo que ela tem de bom. Muitas vezes, em toda essa minha jornada, pessoas que me magoaram, eu sempre coloco numa balança, mas ela foi tão boa para mim nisso. Olha, aconteceu isso de bom. Ela fez isso para mim. E aí ela deu essa mancada. Muitas vezes, por causa dessa mancada, eu esqueço de tudo que a pessoa fez de bom para mim, deixo de falar, deixo de conversar, não quero mais amizade, não quero mais chegar perto. Mas ela só errou nisso. E o que ela fez para você até aqui? Nós temos que ter esse coração, de olhar para as pessoas e ver o que ela tem, o que ela fez, como ela é verdadeiramente. Às vezes, aquele dia, ela não está no bom dia. E, às vezes, ela te olhou, te respondeu de uma forma que você não gostou. Isso não é suficiente para você deixar de amar aquele irmão, de você querer estar perto, de você querer acolher aquela pessoa, de você querer ter amizade com a pessoa. Tem uma pessoa que, até minhas irmãs, elas falam assim, ai, como que você consegue ficar perto dessa pessoa? Eu gosto dessas pessoas, que as pessoas falam que não quer ficar perto, aí eu chego perto para ver. E quando você chega perto, você vê a bondade, aquilo que vai no coração daquela pessoa e como ela é. E através de você fazendo isso, aquelas pessoas que não querem estar junto, vai estar junto. Você vai falar, nossa, como aquela pessoa é maravilhosa. Como aquela pessoa é boa, olha, aquilo que ela fez, tal, não é, ela está como uma máscara, não é ela, porque dentro dela é muito diferente daquilo que ela quer demonstrar para as pessoas. Você não sabe o que a pessoa viveu, você não sabe o que a pessoa passou. Às vezes ela traz coisas da infância, de situações no seu lar, num lar que acontecia tantas coisas, e ela veio para o Senhor, e naquele período, naquele começo, ela traz essas coisas junto com ela, e ela está sendo lapidada, como eu fui, como você foi. O Senhor vai nos lapidando, vai transformando, vai tirando aquilo que não é bom. Mas você pode pensar, mas irmão, tem tantas pessoas que estão há 10, 20, 30, 40 anos na igreja e não muda. Por quê? Porque está com os fardos, porque está com a ofensa. Não deixe que essa palavra venha para te libertar, para te transformar, para te lavar, porque a palavra vem e nos lava. Não deixa que essa palavra venha fazer essa transformação. Não. Eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu não vou levar desaforo mesmo. Muitas vezes você tem que levar o desaforo, porque você é diferente. Nós falamos que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas já se passou, que Deus fez tudo novo, e muitas vezes a gente está querendo viver o velho. Deixa o novo fluir. Eu não posso mais mudar o meu passado, mas com o meu futuro, agindo pela palavra, fazendo o que a palavra está falando, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiada por Ele, o meu futuro é diferente. Eu posso mudar o meu futuro, sim. O passado já foi, as marcas vão ficar. Você não vai esquecer, porque ninguém aqui é maluco de não, a pessoa fez tal coisa para mim, doeu, me machucou, tal, mas não vai sentir mais nada, não vai sentir dor. Eu tenho uma marquinha aqui no meu dedo, que meu irmão era bonzinho, mais velho, ele pegou um cigarro e me queimou aqui no dedo. Eu tenho a marca até hoje. Embora eu era pequena, eu não lembro mesmo de como que foi, mas nós sabemos que a dor de uma queimadura dói. Mas hoje eu não sinto nada, eu só sei que foi ele, e hoje, depois de adulto, nós tudo convertido, a gente ria da coisa, mas imagina naquela época, né? Você não vai sentir mais dor. Se você sentir dor, é porque você não perdoou. Eu vejo pessoas muitas vezes falar assim, eu perdoo, mas eu quero distância. E quando você chega perto da pessoa que está no mesmo ambiente, a sua carne treme, você começa a tremer, você fica vermelha, suar frio, porque você não suporta a irmã, o irmão. Isso não é perdão.
Perdoar de boca para fora não vai resolver. Eu tenho que perdoar verdadeiramente. Assim como Ele perdoou a minha vida naquela cruz, te perdoou. A gente tem que olhar Jesus como exemplo. Ele naquela cruz, cheio de dor, falou: Pai, perdoa-os. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos esse exemplo maravilhoso, nós temos outros exemplos da palavra, como José. Imagina ser traído pelos seus próprios irmãos, ele passar tudo aquilo que ele passou. Foi preso, foi jogado lá, foi preso antes de preso, foi jogado na cova. De lá foi vendido pelos mercadores. Chegando lá, ele ficou como escravo na casa de Potifar. A mulher daquele homem lá veio querer fazer com que ele pecasse ali, mas ele não pecou nem contra Deus, nem contra o seu Senhor. E ele foi caminhando, e um dia, num momento, tudo aquilo mudou. Por quê? Porque ele viveu uma vida de perdão. Nós vemos que quando seus irmãos chegam ali, quando o pai dele morre, os irmãos falam assim: agora ele vai vir contra nós. E ele fala: não vou fazer nada contra vocês. O perdão dele foi verdadeiro. Imagina você ter todos os seus irmãos. Eu tenho 9 irmãos. E os 9 vêm contra mim. Naturalmente falando, é para você ter mágoa, tristeza, se sentir abandonada, ferida. Mas ele, José, escolheu um outro caminho. O caminho do perdão. O caminho de não se ofender, o caminho de não carregar todas essas bagagens, todos esses entulhos, todo esse veneno no corpo dele, na alma dele, na vida dele. E assim também nós vemos quem? Davi. Davi é outro que foi tão perseguido pelo rei, e ele honrava o rei. Ele ele poderia ter matado Saul, mas ele não fez. E quando Saul morreu, depois vocês podem estar lendo lá a palavra, quando Saul morreu, eu sei que vocês conhecem a palavra, mas vai reforçar, voltar lá. Quando ele morreu, o que ele faz? Ele se lamenta. Ele fala palavras lindas para o rei Saul. Ele não quis tomar o lugar do rei. Então nós temos exemplos maravilhosos. Jesus, Davi, José e vários outros pela palavra. Nós temos essa condição de vivermos nessa liberdade. Correr, acelerar, mas olhando para nós, para ver se tem alguma coisa que eu preciso ainda liberar. Ou se não, irmãos, eu vou falar algo de mim mesmo. Eu sempre tive facilidade de perdoar as pessoas. Sempre tive essa facilidade de perdoar. Mas, por muito tempo, eu não me perdoava. Eu achava que eu não era merecedora. E as minhas orações, naquele começo, eu falava para o Senhor: Senhor, como que você pode me amar? Eu não conseguia me perdoar. Não, Ele não pode me perdoar. Eu ficava com essas coisas, era muito menina na palavra, estava engatinhando na caminhada, tudo, eu achava, eu não tinha esse entendimento que nós temos. Olha, graças a Deus, você está no lugar para um entendimento, que fala a palavra, o que é a verdade da palavra. Então, você já começa sabendo aquilo, quem você é, dentro da palavra de Deus. Mas eu não sabia, e eu não me perdoava. E isso não foi por 1 ano, 2 anos, não, foi por uns 4, 5 anos, já caminhando. Eu chorava, porque eu não era merecedora desse amor. Que amor é esse que podia estar me invadindo, me conduzindo? Que amor é esse que me salvou, Senhor? Eu não mereço. Eu falava assim para o Senhor. Então, nessa noite, pode ser que tenha alguém aqui que pensa assim. Eu sei que não, porque nós já temos esse conhecimento bom de quem nós somos, né? Mas eu era assim, eu não me perdoava. Em Colossenses, eu parei em Efésios 4:32, né? Agora eu quero falar em Marcos 11. Aqui em Marcos 11, algo me chamou muita atenção, porque são versículos que a gente está acostumado a ouvir aqui, e nós falamos, e aqui o Verbo da Vida costuma falar, nós somos um povo da fé, e é da fé mesmo, mas algo aqui nesse capítulo aqui me chamou a atenção, que está no versículo 23 até o 26, que diz assim,
eu falei o livro, né? O capítulo é 11, do 25 ao 26, que diz assim, ó. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, nós cremos que, se eu orar, se eu pedir, se eu crer, eu vou receber. Amém? O povo da fé é assim. Eu vou pedir em oração. Eu estou crendo em oração. Mas por que muitas vezes eu estou pedindo em oração, eu estou crendo que eu vou receber e eu não estou recebendo? Aqui fala no 25, porque a gente para aqui muitas vezes. Olha, eu vou orar, eu estou crendo que tudo se fará, eu estou pedindo, eu estou crendo, mas o 25 e 26 não está separado aqui. Continua. Aqui está falando do poder da fé, fala, né, sobre declarar essa palavra, mas precisa ver o que fala no 25 e no 26, que diz assim, e quando estiver orando. Então, quando você está orando, para quê? Quando você está pedindo em oração e crendo, continua aqui. Então, quando você estiver fazendo essa oração, crendo, pedindo, diz assim, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Entende? Porque muitas vezes a gente está crendo, a gente está pedindo, a gente está declarando a palavra, e muitas vezes a gente não está recebendo. Muitas vezes não está recebendo a cura no corpo. Muitas vezes não está recebendo aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque falta de perdão. Talvez aqui, todos que estão ouvindo essa palavra, não sirva para vocês, porque você já conhece, já não tem mais nenhum tipo de problema, mas que sirva de vacina ou de remédio, para que, se vier alguma coisa contra a sua vida, como eu falei, todo dia, às vezes vem uma ofensa, você já saber como você vai andar, e não acatar, e não fazer. Amém? Então, nós somos esse povo da fé, sim, mas também vamos ter que ser conhecidos muito mais da fé e do amor. Por quê? Porque a fé e o amor operam juntos. Amém? A própria palavra de Deus fala sobre isso. Abra em Romanos 5. Romanos 5. Cinco e 6. Romanos 5, 5 e 6. Eu até falei sobre esse amor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu, e seu tempo pelos ímpios. Amém? Então, é como eu falei, o amor que já está dentro de nós é que nos habilita para andar em perdão. Nós somos habilitados a andar em perdão. Amém? Não somos indesculpáveis. E quantas vezes nós devemos perdoar? A própria palavra vai falar, né? Mateus 18 diz assim: quantas vezes eu devo perdoar o amado? Amado? Quantas vezes eu tenho que perdoar o amado? Diz Mateus 18. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, não há limite para o perdão, irmão. É quantas vezes for necessário, você vai ter que perdoar. Ai, meu Deus. Lucas 17, eu achei engraçado aqui, que vai falar praticamente a mesma coisa, mas tem algo engraçado que eu quero passar para vocês. Lucas 17 diz assim, 3-5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. E aí é onde eu achei engraçado, que eu ri em casa, até falei para o Carlos. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, é isso, irmãos. Quantas vezes você tem que perdoar? Quantas vezes for necessário, quando o irmão se arrepende contra você e te pedir perdão, você perdoa, já libera logo, porque é melhor, né? E eu não quero que Satanás ele alcance vantagem contra a minha vida. E há um versículo que fala sobre isso. Olha só, 2 Coríntios 2:10. Hoje é bastante versículo. 2 Coríntios 2:10. Eu fiquei buscando em casa, né? Então, vocês têm que ouvir também. 2 Coríntios 2. E estava lá, misericórdia, Senhor. Porque falar de perdão, de ofensas assim, 2 Coríntios 2:10-11. Olha só. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero que Satanás alcance a vantagem contra a minha vida. Em nome de Jesus. Às vezes, quando vem situações assim que eu me comporto um pouco mal, daqui a pouco vem assim, na minha cabeça, assim, Satanás está rindo de mim. Aí logo eu já quero mudar a situação, já quero me levantar, perdoar, ai, te amo. Porque eu não quero que ele alcance vantagem. Ele vai estar na frente, você vai estar atrás. É isso que... Não. Nós temos a vantagem sobre Satanás, porque nós obedecemos essa palavra, porque nós agimos segundo a palavra, porque nós vamos andar segundo essa palavra. Então, nós estamos em vantagem. Ele tem que olhar para nossas vidas e não ver nada. Fala que ele tem... para não ignorarmos os seus desígnios. É como eu falei, né? A pousinha. É que nem um ratinho, o camundongo. Às vezes a gente vê um ratinho pequenininho, eu dou importância porque para mim é um terror, qualquer tamanho de rato, eu odeio rato. Só de sonhar com o rato, ele sabe, nossa, eu fico apavorada com o rato. Mas o camundongo, ele vai fazer um furinho pequenininho. Mas é um furinho, ele está fazendo. Se deixar, daqui a pouco é uma ratazana e o buraco vai ficar enorme. E a gente vai deixar. Ou então o porco que vem na nossa casa, a gente deixa ele entrar todo sujo de lama, vai lamear tudo ali, você vai deixar e vai ficar ali? Não, você vai agir. Você não vai permitir. Nem que o ratinho, nem que o ratão está amarrado. Tá, como diz o povo, tá amarrado. Pode falar, está amarrado? Tá bom, então pode. Está amarrado em nome de Jesus, irmãos. Não pode deixar que a sujeira venha. E a ofensa traz essas coisas, limitação, você vai ficar... A parte espiritual é abalada quando a gente está ofendido, quando a gente está chateado. Chateação é todo dia, vem, por qualquer coisa. A gente está andando na rua,
Pessoa que dirige, aí veio alguém, corta lá você, tudo, você fica chateado ali já. E tem que ser crente nessa hora. Vai abençoado, que o Senhor te guarde. Né? Tem que ser. Porque nós não podemos deixar que Ele venha ter vantagens sobre a nossa vida. Amém? Então, perdão, assim como é o amor, como eu falei, é uma decisão. Eu abro a minha boca e eu falo, eu te perdoo. E é tão libertador. Você fica leve. É tão gostoso quando você chega para uma pessoa, a pessoa te ofendeu, e você fala assim, eu vim te pedir perdão. Mas a pessoa não entende, ela fala assim, mas eu que deveria pedir perdão, ela está me pedindo perdão. E há algo tremendo e maravilhoso que eu aprendi, irmãos. Você quer reconciliar com alguém? Dá um presente. Vai lá e dá um presente, a pessoa não está esperando. E você não vai com hipocrisia, não. Você vai lá, dá com amor mesmo aquele presente para a pessoa. A pessoa, você vai estar curando até o coração daquela pessoa também. Ela vai sentir, eu penso assim, né? A pessoa vai se alegrar tanto, ela vai começar a meditar sobre algumas coisas. E mesmo que ela não te peça perdão, você já está livre. O peso já saiu, você consegue andar, é gostoso, você se sente leve, é tão bom. É tão bom, é tão bom, é bênção. Você perdoar. Foi a pessoa que fez. É ela com o Senhor. Tem pessoas que já morreram e não sabem que fez algo contra a sua vida. Tem pessoas que tá lá, mas me perdoa do quê? Perdoa sim. Vai, te abraça, às vezes já esqueceu e você está lá. No dia 5 de novembro de 2001, eu lembro. Eu lembro, 2001. Gente... Às vezes a gente não lembra coisas boas, né? Olha, no dia tal, não sei o que lá, a pessoa me deu um sapato maravilhoso que eu queria. A mulher gosta de sapato. Às vezes você não lembra daquilo que você ganhou e você lembra de que, olha, fulano fez isso, aquilo. E quando você está gatinhando, tal, você, numa discussão, está tudo bem, tudo ali, mas numa discussão você fala assim, mas você lembra que você fez comigo isso, aquilo, outro? O marido ou a mulher fica lá olhando, meu Deus, eu não lembro, o que eu fiz nesse dia, eu não lembro mais, mas você lembra passo a passo, palavra por palavra, a roupa que a pessoa vestiu, o lugar, a hora, tudo. A pessoa consegue marcar tudo. Meu Deus do céu. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, é muito fácil, é bem mais fácil perdoar. Quando eu olho para Ele. Então, que a gente possa olhar para Ele sempre, para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele, olhar para aquilo que Ele fez. E a gente possa imitar o nosso bom Deus, né? Ser imitadores de Jesus. Né, naquilo que ele fez, como que ele se comportou, né, quantas pessoas vieram contra ele. Nossa, quanto ele passou naquele caminho para ser crucificado. E antes mesmo, apanhou, foi esbofeteado, cuspiram nele, fizeram tantas coisas. E ele ali fala, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Olha só que eles são maravilhosos. E nós, como filhos dele, nós podemos seguir esse mesmo passo. Seguir é querer só cumprir, só obedecer, só deixar que essa palavra nos envolva verdadeiramente e não há mais tempo de vivermos de qualquer maneira. Né? Como sempre falamos, Jesus às portas. Que Ele possa encontrar em mim e em você um coração. Amém. E que esse coração que Ele vai encontrar em nós, um coração que seja segundo o coração dEle, que Ele possa se alegrar, Ele rir de mim e de você. Você já pensou? Como fala lá, eu não lembro agora, mas acho que foi com Noé, que o Senhor ria
Ele se agradava de Noé, que Ele possa se agradar de mim, que Ele possa se agradar de você. Um coração puro, um coração disposto, um coração fiel, um coração que quer estar, como eu posso dizer, totalmente despida, totalmente envolvida, totalmente entregue àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? O grupo de louvor pode.